Boa noite, gente. Passei por aqui, né? Tô tão sumida, tão corrida. Mas esse final de semana eu fiquei muito reflexiva. Na verdade, eu acho que eu tô reflexiva há um bom tempo, né? No meado de fevereiro para fevereiro, aconteceram muitas coisas na qual eu fiquei me perguntando por que que eu tô há tanto tempo passando por esse tipo de coisa, né? E quando a gente começa a ter uma consciência, uma clareza de determinados assuntos nos quais a gente antes não dominava, não tinha, não entendia, a gente acha que a vida vai ficar mais fácil. Só que a vida só fica mais fácil quando a gente coloca o conhecimento em prática, né? E eu há 4 anos já venho estudando determinados assuntos, porém eu estava só estudando. Muita coisa eu colocava em prática, mas eu acho que as mais necessárias eu não colocava. E aí quando foi em fevereiro, eu falei pra mim mesma, eu falei assim, até quando acabou isso na minha vida? Chega. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu vou fazer, então eu vou colocar as coisas em prática. E eu confesso pra vocês que de fevereiro pra cá, muita coisa aconteceu e muita coisa mudou. Só que quando a gente começa a mudar coisas na nossa vida, isso não é confortável. Então, na maioria das vezes, a gente se sabota. A gente se sabota porque a gente prefere viver uma vida ruim, que seja conhecida, que a gente já sabe como que funciona, do que ir para o novo, que a gente não tem conhecimento. E aí vem as autossabotagens. Porém, eu sou uma pessoa que, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, dificilmente alguém consegue me fazer mudar de ideia. E eu decidi que eu ia mudar. E assim eu fiz. E eu confesso pra vocês que assim, hoje, eu refletindo esse final de semana, falando, caramba, já é setembro, falta 3 meses pro ano acabar. E pela primeira vez, acho que em 7 anos na minha vida, eu realmente vi que eu comecei a colocar em prática coisas que a gente sempre, 31 para 1º de janeiro, a gente se promete 1000 coisas, mas a gente não coloca nada em prática, não dura um mês. Porque, não, entendeu? Precisa ser lá da alma, tem que querer muito pra mudar os padrões. E pela primeira vez eu me peguei pensando, falando, caraca, valeu a pena. Tá valendo a pena, porque eu ainda tô num processo, assim, muito interno, muito eu. E muitas coisas acontecendo. Mas a mudança que eu tive foi tão gigantesca e ela começou aqui dentro. E tá começando a externar agora. Tá começando, desde fevereiro. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque eu quero te lembrar que ainda faltam 3 meses pro ano acabar e você pode se comprometer com você mesma de fazer alguma coisa pra mudar a sua vida. Porque a gente vai levando, deixando a vida nos levar, até quando? E aí depois a gente vive num muro de lamentações, que nada muda, que nada acontece, mas a gente não começa pela gente, né? E eu quero te convidar, porque isso é porque eu considero vocês como minhas amigas, tá? Por isso que eu tô dando esse conselho. A gente tem que começar a mudar a forma como a gente se trata. É o primeiro ponto. Então, tenha responsabilidade com aquilo que você se propõe a fazer por você. Se a sua primeira responsabilidade não for com você mesma, não será com mais ninguém. Porque você tem que se colocar sempre em primeiro lugar. E o que você faz por você, como você se vê, é o que você externa para o mundo. Então, se você se propôs a entrar numa academia, a fazer um esporte, tenha esse compromisso com você, coloque isso em prática, dá tempo, não vai esperar virar o ano para fazer alguma coisa, não. Se o seu relacionamento tá uma merda, tá fracassado, tá ruim, não tem reciprocidade, cara, termina isso. É melhor você sofrer a dor do luto do que viver uma vida infeliz e insatisfeita. Tenha coragem de fazer o melhor pra você, porque tem coisas na vida que requer coragem. Não é só querer, tem que querer e ter coragem de fazer. Se você se propôs a estudar algo, vai fazer isso. Se você propôs a abrir um negócio, coloca, tira do papel, põe em prática. Gente, ainda falta 90 e alguns dias pro ano acabar. Dá tempo de fazer muita coisa ainda. Não tenha mais um ano frustrado. Então, assim, gente, dá tempo. E aí, não chega dezembro e olha pro teu ano e vê que ele foi perdido. Que foi a mesma repetição de ciclos, de padrões, de coisas que você queria que mudasse. A gente pode tudo nessa vida, desde que a gente queira muito. E essa mudança começa dentro. É onde ninguém vê, é o caos que ninguém vê você passando, são as crises que ninguém vê você passando, são as catarses que vêm do emocional, porque para as coisas mudarem a gente tem que soltar coisas, precisa curar coisas. Então, assim, joga esse mundo fora, não, tá? Eu tenho 3 meses pra fazer alguma coisa por você. Pra chegar em janeiro e falar assim, cara, valeu a pena. É isso, beijos. Amo vocês.